Na quarta-feira passada, nós consideramos a situação em que tínhamos uma função de 3 variáveis definida sobre uma superfície. Essa superfície a gente interpretava a princípio como sendo o gráfico de uma função de 2 variáveis. Na situação mais clássica, essa função de 2 variáveis seria do tipo z em termos de x e y. Uma função desse tipo que fosse contínua, definida e contínua em um domínio D do R2. Então, nós tínhamos uma função de 3 variáveis, algo do tipo W igual a f de x, y, z, definida numa superfície S, que era o gráfico de uma função de 2 variáveis, z igual a z de x, y, essa definida sobre uma região D do R2. Nessa situação, ou considerando essa situação, nós definimos a integral de superfície da função f de x, y, z ds como sendo a integral dupla sobre D de f de x, y, z de x, y, ou seja, na função original, na qual apareciam as 3 variáveis. No lugar da variável z, a gente faria a substituição da sua expressão em termos de x e y, consequentemente reduzindo essa função de 3 para 2 variáveis, né? Que o z desapareceria, entraria a sua expressão em termos de x e y, então ela ficaria, de fato, apenas envolvendo as variáveis x e y. Multiplicaríamos essa nova função por um radical, que era dado por 1 mais derivada da função z em relação a x ao quadrado, mais derivada da função z em relação a y ao quadrado, dx dy. E dissemos, então, que eu vou cobrir aqui para a gente ganhar mais espaço. Quem quiser se pronunciar, por favor, use o áudio, né? E dissemos, então, que essa igualdade era o que definia, ou era a que definia uma integral de superfície. Mais especificamente, a integral de superfície da função f de x, y, z. E aí adiantamos o seguinte: essa equação, essa fórmula que define a integral de superfície não é algo imutável, né? Não é algo fixo. Por quê? Porque é evidente que ela depende intensamente da função que gera a superfície. Se essa função realmente é expressa em termos de z em função de x, y, ótimo. A integral de superfície será calculada dessa forma. Mas pode ser que, eventualmente, isso não aconteça. Muito bem. Fizemos essa observação e aí resolvemos
resolvemos um exemplo na situação onde a fórmula, do modo como nós apresentamos, que foi esse aqui, essa fórmula se aplicava perfeitamente. Né? Essa fórmula se aplicava perfeitamente. O exemplo que nós resolvemos foi esse aqui. Nós consideramos a superfície como sendo a porção do plano z igual a x que estava situada acima da região quadrada, né? X de 0 a 1, y de 0 a 1. E, dada essa situação, era pedido para que a gente calculasse a integral sobre S de xy mais z ds. Ou seja, identificando cada elemento daquela fórmula que nós acabamos de escrever. Né? A nossa função original, a nossa função de 3 variáveis, f de XYZ seria precisamente XY mais Z, a função que está aqui. A nossa superfície, que na situação mais padrão, vamos dizer, é o gráfico de uma função do tipo z em termos de x e y, também é conhecida. Nossa superfície é o plano z igual a x. E, finalmente, esse plano está, ou essa superfície está, definida sobre um domínio no R2, que é este aqui. X de 0 a 1, y de 0 a 1. Então, exatamente a situação que a gente classificou como padrão. Eu tenho uma função de 3 variáveis, eu tenho uma superfície, eu tenho um domínio no plano XY, tenho um domínio no R2. Graficamente, a situação seria essa, né? O plano Z igual a X, a superfície do problema, a porção do plano que ficou acima do quadrado, então, na verdade, a superfície do problema é essa parte azul aqui que está dentro do plano Z igual a X, e o domínio é, evidentemente, o quadrado x de 0 a 1, y de 0 a 1. E aí, com isso, nós dissemos que a integral de superfície de xy mais z ds iria ser calculada aplicando diretamente a definição da integral de superfície que nós acabamos de mostrar, aquela fórmula que nós acabamos de exibir, seria a integral dupla sobre d da seguinte função. Na função de 3 variáveis, substituímos z em termos de x e y. Então, passa a aparecer aqui a função xy mais x. Depois, multiplicamos essa função por 1 mais... Agora calculamos as derivadas parciais. Na equação da superfície, calculamos as derivadas de z em relação a x e de z em relação a y. Elevamos ao quadrado cada uma delas e somamos aqui.
A derivada de z em relação a x é 1, ao quadrado é 1, e a derivada de z em relação a y é 0, porque na expressão de z, na equação da superfície, não aparece y. Ao quadrado, 0 também. Então, temos aqui dx dy. Ou seja, raiz de 2, que vem daqui, integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1, já que o domínio D é definido dessa forma, de x, pondo x em evidência, que multiplica y mais 1, dy dx. É evidente, uma integral simples de resolver. Aqui dentro tem um produto, tenho todos os limites de integração numéricos, e facilmente eu sei como resolver essa integral. É evidente que aqui eu vou ter, então, raiz de 2. Posso dizer que essa integral é o produto das duas integrais. Integral de 0 a 1 de x dx, pela integral de 0 a 1 de y mais 1 dy. Então, eu tenho raiz de 2 por 1 meio, aqui eu tenho x2 sobre 2, de 0 a 1, 1 meio, aqui eu tenho y2 sobre 2, mais y. Então, eu tenho 1 meio mais 1, 3 meios. Consequentemente, 3 quartos da raiz de 2. Este o resultado do nosso primeiro exemplo de resolução de uma integral de superfície. Que, como a gente vê, depois que a gente estudou integral dupla e integral tripla, criou uma certa experiência no esboço de superfícies, de curvas e de sólidos, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma aplicação do que foi aprendido. Resolver integral de superfície, apesar de toda a importância que ela tem, mas não deixa de ser uma aplicação da integração dupla. Não deixa de ser. Bom, e eu quero, antes de falarmos em um assunto novo, evidente que ainda envolvendo integral de superfície, exibir uma situação onde a gente vai precisar fazer uma adaptação na nossa maneira de proceder para calcular uma integral de superfície. Por quê? Uma adaptação. Porque muitas vezes a superfície não se encaixa perfeitamente nessa situação aqui. Ou seja, muitas vezes a superfície não é expressa como sendo o gráfico de uma função de duas variáveis do tipo z em termos de x e y. Às vezes isso não acontece. E aí, a gente de fato precisa fazer uma adaptação no nosso procedimento. A gente precisa conhecer pelo menos uma situação dessa natureza. Então, vamos ver. Ou seja, vamos tratar de, já que o que nós falamos aqui foi precisamente o que nós usamos para concluir
a aula de quarta-feira passada, nós vamos, então, agora, de fato, falar em algo novo, que seria esse aqui. Vamos supor que a gente coloque a seguinte situação. Calcular a integral de superfície, né? Calcular a integral de superfície aqui, de xz sobre y ds, onde agora a superfície não é a parte de um plano, mas sim a parte de um cilindro. S é a parte do cilindro x igual a y2, situada no primeiro octante, entre os planos y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 2. Então, falei para vocês antes, eu acredito, que devido à necessidade da gente agora ter que caminhar um pouco mais rápido para poder concluir o que a gente precisa estudar, e além disso, considerando que a gente já fez inúmeros gráficos e que agora tem uma certa experiência que permite que a gente compreenda com mais rapidez e com mais clareza como surgem os esboços aqui, né? Então, as figuras eu já vou colocando prontas e sei que a gente tem condições de compreender. Então, perceba, nós apresentamos uma fórmula para o cálculo de uma integral de superfície. Vou aproveitar que está vermelho aqui. Nós apresentamos uma fórmula que nos dizia o seguinte: uma integral de superfície de uma função de 3 variáveis é calculada como uma integral dupla de uma função de 2 variáveis, porque na função de 3 variáveis eu substituía a própria equação da superfície, já que eu estava supondo que a superfície era o gráfico de uma função do tipo z em termos de x e y. Então, no lugar de z, substituiria essa expressão e depois, como a gente viu, multiplicaria essa nova função pela raiz de 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, mais derivada de z em relação a y ao quadrado, dx dy. É evidente que essa é a maneira através da qual eu calculo uma integral de superfície, desde que, por isso que nós falamos que essa fórmula não é imutável, ela muda, ela precisa, dependendo da situação, ser adaptada ao problema. É evidente que ela será utilizada sempre que a minha superfície for de fato, ou corresponder de fato, ao gráfico de uma função z em termos de x e y, como no exemplo anterior. Acontece que, se a gente faz a leitura
do enunciado desta integral de superfície, a gente vê que o que o enunciado nos diz é que a superfície é a parte do cilindro x igual a y2. Ou seja, na equação da superfície nem aparece z. Então eu não tenho como dizer que nesse problema eu vou considerar a superfície como z em função de x e y. Claro que eu não tenho condição. E, consequentemente, se eu não tenho z em função de x e y, eu não vou fazer essa substituição aqui, como nós fizemos no caso anterior, não vou fazer, não posso fazer, não tenho condições de fazer, como também não tenho condições de calcular as derivadas parciais, porque não tenho z em função de x e y. O que é que eu tenho aqui? Ou eu interpreto essa superfície como x em função de yz, ou eu interpreto como y em função de xz. É melhor ficar com x em função de yz para evitar a raiz quadrada, porque se eu disser vou interpretar como y em função de xz, significa nessa expressão escrever y igual a raiz de x. Né? Então, devido à situação que o problema me apresenta, eu vou agora dizer que estou diante de um quadro novo. Né? De um quadro novo, que é representado da seguinte maneira. Minha superfície é x em função de y e z dada por x igual a y2. O meu domínio, consequentemente, já que eu estou interpretando a superfície como x em função de yz, o meu domínio será uma região no plano yz. E ele claramente me foi dado no plano yz. Ele é um retângulo, foi dito que eu devo considerar como superfície do problema a parte do cilindro, no primeiro octante, entre os planos y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, z igual a 2. Ou seja, o meu domínio tem aqui o y variando de 0 a 1 e o z variando de 0 a 2. Então, eu tenho que fazer uma adaptação dessa situação clássica para a situação que eu tenho em mãos. Graficamente, o problema se apresenta dessa forma. Né? Estou no primeiro quadrante, x igual a y2. Né? Lá no plano xy, fazendo aqui um esboço bem rápido, lá no plano xy, x igual a y2 é uma parábola desse tipo. Como o problema no R3 me manda considerar o primeiro quadrante, essa parte está fora, e eu tenho, consequentemente, um ramo, apenas um ramo de parábola, que é exatamente esse aqui. Esse ramo da parábola, que irá fazer surgir o cilindro parabólico, desde que eu suba. Desde que eu suba. E eu fico, então, com essa folha aqui, né,
curva que corresponde precisamente ao meu cilindro parabólico. E desse cilindro parabólico eu vou considerar a parte que está de z igual a 0 a z igual a 2, né? Aqui, z igual a 2, z igual a 0, e de y igual a 0, que é o plano xz, até y igual a 1, que é um plano paralelo ao plano y igual a 0, evidentemente. Logo, da folha, eu vou considerar essa seção que a gente achuriou aqui em azul. É a parte da folha, a parte do cilindro, que está de z igual a 0 a z igual a 2, de y igual a 0 a y igual a 1. E lá atrás, o meu domínio D. Né? Lá atrás, o meu domínio D. O retângulo que tem em y uma variação de 0 a 1 e em z uma variação de 0 a 2. É o retângulo marrom aqui, né? Marronzinho claro, aqui atrás, que corresponde ao domínio da minha integral dupla quando eu transformar a integral de superfície numa integral dupla. É uma situação bem diferente da anterior, mas evidentemente completamente equivalente. Apenas eu tenho que adaptar a minha definição de resolução da integral de superfície a essa nova situação. E essa adaptação significa fazer o quê? Essa adaptação significa pegar a minha fórmula, a fórmula que a gente utilizou como definição da integral de superfície, pegar a minha fórmula e nela tomar a minha função em duas variáveis escrita em termos de x considerado como função de yz. Então, o que é que de fato nós vamos ter aqui? Nós vamos dizer que esse problema vai ter que ser resolvido da seguinte maneira. A integral sobre S de f de x, yz, ds, agora, por força da superfície do problema, vai ter que ser resolvido como integral dupla sobre um domínio D no plano yz da minha função f de x de yz, y e z, porque a minha superfície eu interpretei como x de yz. Aqui, meu radical se escreve agora como 1 mais derivada de x em relação a y ao quadrado, porque minha função é x de yz, mais derivada de x em relação a z ao quadrado,
dy dz. Essa é a adaptação que, evidentemente, se faz necessária para que a gente consiga resolver essa integral de superfície. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a integral. Vamos colocar a integral em z, como sendo a integral de fora, a integral em y como sendo a de dentro. Então, eu terei aqui integral de 0 a 2, que é a variação de z, da integral de 0 a 1, que é a variação de y. Agora, como será escrita a minha função? Minha função ficará y2, porque na original, que é xz sobre y, eu vou substituir a equação da superfície, que é x igual a y2. Então, eu vou ficar com y2 z sobre y, ou seja, vou cancelar aqui, vou ficar de fato com yz, somente yz, multiplicado pelo radical, meu radical ficará 1 mais derivada de x em relação a y. A derivada de x em relação a z, evidentemente, é zero. Porque na minha função, cujo gráfico fornece a superfície, eu não tenho a variável z. Mas a derivada de x em relação a y vale 2y. Então, eu terei aqui 1 mais 4y2. 1 mais 4y2. 4y2, o quadrado de 2y. Né? E aqui, dy dz. Pronto. Minha fórmula está perfeitamente adaptada à situação que esse problema me trouxe. Mais uma vez, como todos os meus limites de integração são numéricos, e dentro da integral eu tenho um produto, eu posso dizer que essa integral será resolvida como sendo o produto da integral de 0 a 2 de z dz pela integral, né, de 0 a 1 de y raiz de 1 mais 4y2 dy. É evidente que a gente pode, mais uma vez, utilizar aquela observação que a gente fez lá no início do curso. Né? Todos os limites de integração numéricos, e dentro da integral eu tenho um produto que eu posso separar em duas parcelas, cada uma delas contendo exclusivamente uma variável. Então, z multiplicado por y vezes a raiz de 1 mais 4y2. Então, divido em duas integrais. O que é que vai acontecer aqui? A primeira integral é imediata. Né? Aqui eu terei z2
sobre 2. De 0 a 2, terei 2. Né? Terei 2 ao quadrado, 4 sobre 2 é 2. E a segunda, evidentemente, é uma integral que será resolvida por substituição, chamando U de 1 mais 4 y2. Porque aí du será 8y dy. Eu já tenho o y aqui, então basta que eu escreva aqui. Vou precisar de 8y dentro da integral, coloco 1/8 aqui fora, aqui eu escrevo a raiz de 1 mais 4 y2, e aqui eu multiplico por 8y dy. Assim, a integral fica pronta para receber a substituição. Então, nós vamos fazer U igual a 1 mais 4 y2. Nós teremos du igual a 8y dy. Quando y for 0, limite de integração inferior, U será 1. Quando y for 1, U será 5. 1, terei 4, 1 mais 4, 5. Então, minha integral aqui será 1/4, né, de 2 vezes 1/8, integral de 1 até 5, da raiz de U du. Ou seja, 1/4 vezes 2/3 de U, raiz de U, de U raiz de U, de 1 até 5. Então, eu terei 1/6, simplificando aqui, terei 2, então 1/6, que multiplica 5 raiz de 5 menos 1. Né? Substituindo 5, terei 5 raiz de 5. Substituindo 1, terei 1. E a integral de superfície foi resolvida dessa forma. Né? Não era a única forma, claro que não. Né? Eu tanto poderia interpretar a superfície como x em função de yz, como interpretei, porque o enunciado já quase que me levava a essa interpretação de maneira bem rápida, mas também poderia ter interpretado, né, como y em função de xz. Iria trabalhar mais, eu estaria criando um problema a mais, além do que o que eu já tinha, que era uma situação com uma superfície que não era descrita como z em função de xy. Tá ok, pessoal? Então, aí está, e é muito comum aparecer, aí está uma situação em que a superfície acaba não podendo ser expressa
como z em função de xy, e, portanto, eu tenho que adaptar a minha fórmula, consequentemente, o meu procedimento de resolução de uma integral de superfície. Muito bem. Então, vamos aqui agora ver o cálculo, a maneira através da qual a gente consegue fazer o cálculo da área de uma superfície. Até agora, desde a integral de funções de uma variável, né, vocês tiveram condições de fazer o cálculo da área de uma região plana. Algo que estava lá embaixo, lá no R2. Tanto com integral de uma variável, né, como com integral de duas variáveis, né, como com integral dupla. A gente estudou, como todo mundo eu acredito que lembra, né? A gente estudou o cálculo da área por meio da integral dupla, onde nós deduzimos que a área de uma região plana, calculada por meio de uma integral dupla, ela será fornecida pela integral dupla da função 1. E agora nós queremos, né, calcular a área de algo no espaço. A gente quer calcular a área de uma superfície. Eu vou rapidamente, né, me recordo que não sei quem foi que me perguntou se era possível, né, ter a dedução, né, daquela fórmula que representa o procedimento para o cálculo da integral de superfície. Eu disse que sim, né, não era nenhum monstro, apenas a gente iria precisar de um pouquinho de cálculo vetorial e um pouquinho do cálculo 2 para ter uma noção de onde vem, né, essa fórmula com a qual nós já trabalhamos duas vezes. E que modificação ela terá para que ela possa fornecer a área de uma superfície. Então, imagine, tá, que a situação da gente é a seguinte. Por um momento, você olhe para essa figura e, por favor, desconsidere o que estiver em vermelho. Tá? Por um momento, desconsidere. Nessa figura, a gente está querendo representar a seguinte situação. Eu tenho aqui embaixo um domínio de, vamos supor que, né, eu voltei à situação padrão, onde a superfície, né, aqui em cima, ela seja, de fato, o gráfico de uma função z em termos de x e y. E que, desse gráfico, dessa superfície, a gente esteja interessado na parte que ficou sobre uma região no R2. Exatamente a situação que a gente fez duas vezes. Uma vez com z em função de x, y, a outra vez com x em função de y, z. Em outras palavras, eu estou querendo colocar aqui
Vamos ver. Rapidamente, aqui para ficar, acredito que fique mais simples de compreender. Rapidamente, eu estou querendo colocar aqui a seguinte situação. Eu tenho uma superfície aqui em cima, digamos que algo desse tipo, isso aqui seria a superfície. Estou interpretando essa superfície como sendo o gráfico de uma função z em termos de xy, e dessa superfície eu estou interessado na parte que ficou sobre um domínio D aqui do plano XY. Tá certo? A parte que ficou sobre um domínio D do plano XY. Então, minha superfície, de fato, seria essa aqui. E aí, nós vamos tentar deduzir uma maneira de obter essa área aqui de cima. Tá? A área aqui de baixo eu sei que eu posso obter, por exemplo, por integral dupla, né? Pela integral dupla da função 1. E agora eu estou querendo uma maneira de deduzir como posso obter essa área aqui de cima. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, digamos, fazer uma subdivisão dessa região D em retângulos. Tá? Como a gente trabalhou exatamente quando apresentou o raciocínio para a obtenção de volume. Vou subdividir em retângulos. É evidente que não vou colocar muitos traços aqui, porque interessa somente o seguinte fato. Cada retângulo que eu vou considerar, aqui existirão infinitos retângulos, porque a gente vai fazer subdivisão em Y, subdivisão em X, então vai ter retângulo à vontade. Ou até uma quantidade infinita, porque eles são infinitesimais, que é aquela mesma construção que nós já fizemos. Vamos considerar um deles, então, só para, em cima desse, mostrar como se passa o raciocínio sobre todos. Não é? Sobre todos. Então, um retângulozinho desse seria isso aqui. É isso que a gente está representando nessa figura. Tá? Representando nessa figura. Que fique bem claro que esse retângulo tem medidas, né, infinitesimais. Tá ok? Tanto a extensão quanto a largura. Ou seja, se aqui é um y0, o próximo y seria um y0 mais dy, mais algo infinitamente pequeno. Consequentemente, o y0 mais dy estaria infinitamente próximo do y0. Para que a gente entenda melhor, aí, claro, a gente vai ter que desenhar eles dois afastados. Né? Mas que fique claro que isso aí são coisas infinitamente próximas. Esses dois valores no eixo y estão infinitamente próximos. O mesmo acontecendo no eixo x. Né? Então, teria aqui um x0 e um x0 mais dx. Um x0 mais um diferencialzinho que formaria esse retângulo que nós pegamos como exemplo para mostrar como se passa o raciocínio que vai levar à área dessa região aqui de cima. Agora, esse retângulo, vamos supor, né, que ele seja
projetado lá para cima. Veja, repito. Esse retângulo é algo infinitamente pequeno. Tão pequeno que, ao ser projetado lá em cima, ele não vai ter nenhuma ondulação. Ele não vai acompanhar a ondulação da superfície. É aquele velho raciocínio que nós apresentamos quando fomos lá atrás deduzir que a integral dupla da função 1 fornecia a área, que a gente começou a levantar retângulos e dissemos eles têm que ser pegos muito próximos, com larguras infinitamente pequenas, para que lá em cima eu tenha uma reta. A mesma coisa está acontecendo aqui. Nós levantamos e aqui em cima, o retângulo que é a projeção de baixo para cima é tão pequeno que eu posso considerá-lo plano. Ou até posso considerá-lo tão pequeno que, ao mesmo tempo, ele é um retângulo na superfície e no plano tangente à superfície por qualquer ponto dele. O plano tangente tem um retângulo comum com a superfície. Essa é, então, a ideia da construção geométrica que leva à dedução do que a gente quer. Tá ok? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima figura. Aqui. Então, temos aqui a nossa região, o nosso retângulo lá embaixo, a projeção dele, e vamos trabalhar com os pontos que estão exibidos aqui, tanto no retângulo que fica lá no plano, como no retângulo que fica na superfície. Ok? Então, nós temos aqui o ponto A, que tem coordenadas x0, y0 e 0, claro, ele está no plano xy. Temos o ponto B, que tem coordenadas x0 mais dx, quase x0, dx é um infinitésimo, mas não é zero. Então, x0 mais dx. y0 também, e 0. E C, que é o ponto x0, y0 mais dy e 0. Então, lá embaixo eu tenho esses 3 pontos. Esses 3 pontos projetados lá em cima, gerando a linha, P' e C', eles vão corresponder a pontos que vão possuir as seguintes coordenadas. A linha tem como coordenada em x o mesmo x0, em y o mesmo y0, e em z, como a gente considera que esse retângulo é tão pequeno, que é plano, e está contido num plano que é tangente à superfície, digamos que ele tem a equação z igual a x mais by mais c, né? Já que é um plano, digamos que ele tenha uma equação desse tipo, né? Então, o ponto A' teria as coordenadas x0, y0 e z0, que seria obtido de quê? Sai o x, entra o x0, sai o y, entra o y0, eu obtenho o z do A', que vai ser ax0 mais by0 mais c, já que o A' está no plano. E no plano, todo z é A pela componente x
é B pela componente Y mais C. Como em a linha, a componente X é X0, a componente Y é Y0, o Z do a' é AX0 mais BY0 mais C. Certo? B'. B' tem como X, X0 mais DX, que é o mesmo X de B, como Y, o mesmo Y de B, que é Y0, e Z. Z será A pelo X dele, A por X0 mais DX, mais B por Y0 mais C. O C'. C' tem o mesmo X do C, que é o X0. Tem o mesmo Y, que é o Y0 mais DY. E o Z será AX0 mais BY0 mais DY, que é o valor do Y dele, mais C. Então, eu tenho aqui os 3 pontos que estão nessa figura, que é um paralelogramo lá na superfície. Tanto na superfície, como a gente já falou, como no plano que tangencia a superfície por qualquer ponto daqui. Em cálculo vetorial, aí eu não sei bem se vocês lembram, né? Porque semestre passado foi cálculo 2. Então já faz, né? Já faz 2 semestres, né? Que vocês viram cálculo vetorial. Mas tenho certeza, aliás, eu não tenho mais certeza de nada. Hoje em dia, depois do ensino remoto, é muito arriscado eu dizer que tenho certeza, mas suponho, vamos dizer assim, suponho com quase certeza que vocês viram que a área de um paralelogramo, se eu conheço 3 pontos do paralelogramo, 3 vértices, né? A área do paralelogramo é dada pela norma do produto vetorial dos 2 vetores que esses 3 pontos definem, né? Pelos vetores que esses 3 pontos definem. Não sei, alguém vai dizer se lembra ou não lembra? Não. Ou é melhor não falar nesse passado tão remoto? Né? Não sei se alguém lembra que por acaso viu isso um dia, né? Bom, Zé Vinícius disse que ele lembra. E a situação realmente é engraçada, porque, né, é normalmente difícil lembrar. Né? É normalmente difícil. Mas, de fato, a área do paralelogramo é dada pela norma do produto vetorial. Então, a gente considera aqui o paralelogramo definido pelos vetores A', B' e A', C'. Calcula o produto vetorial deles, calcula a norma desse produto vetorial, tem a área desse paralelogramo, que é um infinitésimo lá em cima. É evidente que a gente depois vai dizer que a área de toda a parte que está sobre a região D será a soma das áreas de todos os paralelogramos. A mesma construção de sempre. Então, o que seria a linha B'? Aqui. O A' está aqui. O B', A', B' seria B' menos A'. Então, teria x0 mais dx menos x0, só o dx, y0 menos y0, 0. E aqui, ax0 mais adx mais by0 mais c menos ax0 menos by0 menos c. Só sobra adx. A linha C' seria C' menos A'. Então, eu teria x0 menos x0, 0. y0 mais dy menos y0, só o dy. Né? E, finalmente, ax0 menos ax0, vai embora. by0 menos by0, vai embora.
B dy fica, não tem com quem cancelar, e C menos C. Então fica somente B dy. Logo, tenho os dois vetores, e o produto vetorial entre eles será o determinante, né? E JK, o primeiro deles, dx, 0, ADX. O segundo, 0, dy, BDY. Esse determinante é 0, depois 0, e depois dx, dy, né, em K, e depois menos ADX dy, aqui, na I, né, menos BDX dy na J, e menos 0. Então, nós temos aqui o resultado do produto vetorial. Na I, né, aqui, 0 menos ADX dy, então é menos ADX dy. Na J, 0 menos B dx dy, menos B dx dy, e em K, dx dy, menos 0. Está aqui o vetorial. Então, a área de ds, que a gente chama, que é o elemento de área lá em cima, um infinitésimo da superfície, será a norma deste vetor, né? A norma do resultado do produto vetorial, que a gente sabe é a soma dos quadrados das três componentes. Então, eu tenho menos a dx dy ao quadrado, menos b dx dy ao quadrado, mais dx dy ao quadrado. Então, tenho A2, dx2, dy2, B2, quadrado de dx, quadrado de dy, quadrado de dx, quadrado de dy. Evidente que ponho em evidência o quadrado de dx pelo quadrado de dy, ficarei com A2 mais B2 mais 1. Colocando 1 na frente, fico com 1 mais A2 mais B2, e o quadrado de dx e o quadrado de dy saem da raiz, né, porque estão multiplicando. Eles são, por menores que sejam, eles são distâncias, então eles são positivos, não precisa de módulo para sair da raiz. E eu vejo que a área do paralelogramozinho aqui é a raiz de 1 mais A2 mais B2, multiplicado por dx por dx dy. Bom, daí, o que é que acontece? Dessa forma, a gente tem a área do paralelogramo infinitesimal, ds, né, dada por a raiz de 1 mais A2 mais B2 multiplicada por dx dy, e, sendo z igual a ax mais by mais c, um plano tangente à superfície S por qualquer ponto do paralelogramo, os coeficientes A e B são dados pelas derivadas parciais de z em relação a x e a y, respectivamente. Portanto, levando esse resultado para o radical, a gente vai concluir que a área de ds é, na verdade, a raiz quadrada de 1 mais a derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado dx dy. Bom, isso acontece para cada paralelogramo infinitesimal projetado a partir da região D. Consequentemente, a área de S será dada pela soma das áreas de todos os paralelogramos. Ou seja, a área de S será a integral dupla sobre D da raiz de 1 mais zx quadrado mais zy quadrado dx dy. Agora, nós podemos observar, então, que, sendo essa expressão aquela que fornece a área da superfície S, que é limitada inferiormente pela região D, na verdade, temos mais um caso em que a área corresponde à integral da função 1, não é isso? Como nós apresentamos anteriormente, a integral de superfície de uma função f de x, y, z ds, considerando-se a superfície como sendo o gráfico de uma função z nas variáveis x e y, essa integral foi apresentada como sendo a integral dupla sobre d
o domínio da função z em termos de x e y, de f de x, y, z de x, y, multiplicada, a função f, multiplicada pela raiz de 1 mais o quadrado da derivada de z em relação a x, mais o quadrado da derivada de z em relação a y, dx, dy. É evidente, então, que, se considerarmos esta função, essa função como sendo 1, teremos integral de superfície de ds igual a, claro, esta também igual a 1, é a mesma função f, só que recebendo z em termos de x e y, mas não tem onde substituir z, a função f é constante, igual a 1. Consequentemente, a integral de superfície de ds ficará a integral dupla do radical, como nós acabamos de escrever. E a gente sabe que isso é, tendo em vista o que acabamos de fazer, isso aqui fornece a área de S situada sobre D. Portanto, se a integral dupla, nossa integral dupla, estudada anteriormente, da função 1, nos dava a área da região D, a integral de superfície da função 1 nos dá a área da superfície. Vamos supor que se coloque aqui o plano 2x mais 2y mais z igual a 4, nesse plano aqui, cortado pelos 3 planos coordenados, né? Ou seja, a gente considere aqui, no primeiro quadrante, os 3 planos coordenados, cortando o plano 2x mais 2y mais z igual a 4, e nós queiramos obter a área dessa superfície aqui. Obter a área dessa superfície aqui. Então, nós temos aqui uma situação onde a nossa superfície pode ser escrita como z em função de xy, né? O z pode ser escrito como 4 menos 2x menos 2y. O nosso domínio D está aqui, né? A parte que ficou no plano xy abaixo da superfície. Nós temos um domínio aqui. E, pelo que nós acabamos de fazer, a área da parte do plano 2x mais 2y mais z igual a 4, que foi delimitada ou cortada pelos 3 planos coordenados, né, será dada pela integral dupla de 1 mais a derivada parcial ao quadrado de z em relação a x, mais a derivada parcial de z em relação a y, dx dy.
Ou seja, é a integral de superfície da função 1. A gente pode escrever isso e dizer que, na verdade, o que a gente está calculando é a integral de superfície de ds. A minha função é 1. E aí, quando eu transformo a integral de superfície em integral dupla, né, seria a integral de ds, seria a integral dupla da raiz quadrada de 1 mais a soma dos quadrados das derivadas parciais dx dy. Ou seja, a nossa antiga fórmula, considerando f igual a 1. Consequentemente, a área dessa região, né, as derivadas parciais, inclusive, são iguais, né, porque se a minha superfície tem essa equação, a derivada parcial em relação a x tem o mesmo resultado que a derivada parcial em relação a y e vale menos 2. Então, a área dessa superfície, ou seja, a área desse plano, será a integral dupla da raiz quadrada de 1 mais 4 mais 4 dx dy. E nós estamos calculando, então, uma área, apesar de ser plana, né, porque pertence, está contida num plano, mas nós estamos calculando pela primeira vez a área de algo que está no espaço. Né? E, consequentemente, essa área será... Aqui eu terei 3, porque tenho raiz de 9. E aqui, pelo próprio domínio, colocando, por exemplo, a primeira integral como sendo em relação a y, eu terei o y variando de 0 até a reta, que é 2 menos x, e o x variando de 0 a 2, né? Já que essa reta aqui é exatamente x mais y igual a 2, e, consequentemente, o nosso gráfico no plano XY é precisamente esse aqui. E aqui eu terei dy dx. Então, tenho aqui 3 integral de 0 a 2 de... Aqui eu tenho integral de dy, que é y, de 0 a 2 menos x. Eu terei 2 menos x dx. Ou seja, 3 vezes, aqui eu terei 2x menos x2 sobre 2, calculado de 0 a 2. Então, terei 3, aqui 4 menos 2. Ou seja, minha área aqui é 6. A área da parte do plano 2x mais 2y mais z igual a 4, que ficou no primeiro octante, né? Ou equivalentemente foi cortada pelos 3 planos coordenados, é 6. Se, por exemplo, a gente retornar, só para a gente fazer uma observação aqui. Se, por exemplo, a gente retornar para o nosso primeiro exemplo, aquele em que nós
consideramos o plano Z igual a X, deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, pronto. Nós consideramos o plano Z igual a X e consideramos a parte desse plano, né? Consideramos a parte desse plano que ficou sobre o quadrado x de 0 a 1 e y de 0 a 1. Pronto. Então, qual seria o valor, né, da área daquela regiãozinha rachuriada em azul, né? É evidente, a área de baixo é 1, né? Base vezes altura, tem ali um quadrado. E a de cima? Né? Quanto seria a área de cima? Então, nós temos aqui a nossa superfície, Z igual a X. Temos o nosso domínio, então facilmente podemos calcular a área da superfície. Facilmente podemos calcular a área da superfície, né? Sem problema nenhum. Temos então que, se quisermos a área da parte do plano Z igual a X que ficou sobre o quadrado, vamos calcular a integral dupla sobre D da função 1. Ou seja, como aqui a nossa superfície foi colocada na forma Z em função de x e y, teremos integral dupla trazida da integral de superfície, considerando a função 1, é a integral dupla do radical, como nós acabamos de fazer, né? Aqui no caso, sendo a superfície Z igual a X, eu tenho a derivada de Z em relação a X igual a 1, derivada de Z em relação a Y igual a 0, como nós já calculamos esse radical, inclusive, né? Porque já usamos essa superfície no cálculo de uma integral de superfície. Aqui nós teremos a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 do valor do radical dy dx. Ou seja, raiz de 2 pela integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 dy dx. É evidente, né? Integral de dy é y, de 0 a 1 é 1, vezes integral de dx é x, de 0 a 1 é 1. Então, tudo isso aqui é 1, e a área da porção do plano Z igual a X, que ficou sobre o quadrado x de 0 a 1 e y de 0 a 1, que evidentemente é uma região daquele tipo, não é 1.
A área lá de baixo é menor do que a área lá de cima. Né? A área lá de cima é um pouco maior do que 1. É raiz de 2. É muito fácil a gente perceber, né, que a área lá de cima só terá um valor coincidente com o da área lá de baixo, claro, se eu considerar a superfície lá em cima paralela ao plano z igual a zero. Não tenha dúvida disso, né? Aí é evidente, se você considerar a superfície lá em cima paralela ao plano z igual a zero, aí não há modificação no valor da área. Aqui, a inclinação do plano z igual a x provocou que a área lá de cima fosse um pouco maior do que a área de baixo. Agora, suponha, né, que a gente modifique a situação, né, e em vez de considerar o plano z igual a x, a gente considere como superfície o plano, digamos, z igual a 2. O que faria com que a gente passasse a raciocinar da seguinte maneira. Eu teria aqui suponhamos, x de 0 a 1, y de 0 a 1, está aqui meu quadradinho, o mesmo domínio D, e em vez de considerar a superfície como sendo a parte do plano z igual a x sobre esse quadrado, né, eu considere a parte do plano z igual a 2 sobre esse quadrado. Então, teríamos uma situação assim. Aqui está z igual a 2. Então, nós teríamos aqui lá em cima algo desse tipo. Né? Nossa superfície, a superfície do problema, seria, então, essa aqui. Aí, né, não resta dúvida que a área de cima é precisamente a mesma área de baixo. E a gente comprova isso, né, com facilidade, usando, né, o que a gente acabou de fazer e aquilo que a gente já sabe também. Né? Porque se a gente for calcular a área dessa região aqui de cima, o que é que a gente vai ter? Como a gente sabe, a área dessa parte aí de cima, a área de S será
a integral dupla sobre D da raiz quadrada de 1 mais zx quadrado mais zy quadrado dx dy. Acontece que, como a superfície é constante, né? Z igual a 2, diferentemente daqui, aqui, agora, as duas derivadas são iguais a zero. Né? Eu tenho Zx igual a Zy igual a zero, já que a minha superfície é Z igual a 2. Consequentemente, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, a área de S ficará simplesmente integral dupla sobre D da raiz de 1 dx dy. Isso aqui é 1. Eu terei integral dupla sobre D de dx dy. Ou seja, a integral dupla da função 1 sem radical algum. Sobre D, isso aqui eu sei que vale, pelo que a gente viu, em integração dupla, isso aqui vale área de D. Então, nesse caso, claro, a área de S coincide com a área de D.